Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa transmissão da nossa escola. Hoje nós estaremos estudando ainda na nossa revista a obra da restauração, uma revista muito importante, com temas importantíssimos, 10 primeiras lições. Nosso pastor Manuel Santos as preparou, não é? E as outras 16 nós cooperamos também, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor. E hoje vamos para a 10ª, será a nossa última lição da revista. E no próximo domingo nós já vamos começar falando sobre submissão e autoridade, mas isso é para o próximo domingo. Estamos preparando aí, trabalhando nela para trazer para vocês instruções, não é? E eu gostaria de saber, você que está nos assistindo, como é que está a recepção, a audição, a voz também. Pode colocar aí a sua participação, que é muito bem-vindos todos, amém? Só que eu gostaria de saber como é que está a recepção, né? Porque às vezes nós estamos aqui, deixa eu ver se eu
Eu acho que eu coloquei ali, que tem aqui um toquezinho para eu ouvir vocês, amém? Mas nós vamos estar iniciando a nossa aula. Deus abençoe todos que já estão comigo, aqueles que vão entrar depois, assistindo através dos grupos. E precisamos só do apoio de vocês nesse particular. Se está chegando bem, se áudio, visual estão aí com vocês e não tem, vamos dizer assim, nada que esteja atrapalhando essa transmissão, para nós estarmos já iniciando a nossa aula, né? Eu ainda não tenho aí nenhum toque, são 9 horas já, e 2 minutos. Então nós estamos aqui com a nossa aula. Então hoje o nosso tema é: quem era Jesus na visão de Pedro? O apóstolo Pedro foi um homem de Deus simples, né? Rude, mas escolhido por Deus para fazer uma grande obra, não é? E isso é importante, porque quem escolhe é o Senhor, não é? Obviamente que existe aí o clamor das pessoas para os seus líderes, mas quando Deus coloca um homem para dirigir uma igreja, um ministério, tudo vai ser muito bem sucedido, porque é o Senhor que vai estar ministrando, não é isso? Eu ainda não tenho aí nenhuma resposta. Como é que está chegando a nossa aula? Eu não sei se estou passando de fato ou se estou só falando sem transmissão, né? Mas eu vou orar e nós vamos começar a nossa aula. Vamos ver se aparece aí alguém dando sinal de que está assistindo esta aula conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ainda não tive nenhum toque. Nem o pastor Wesley, que é o meu companheiro, ainda não deu sinal de que a nossa aula está sendo transmitida, né? Mas eu vou orar. Pai Celeste, eu te agradeço a noite de paz que nos concedestes, um novo dia na tua presença, Pai. Hoje, o dia do Senhor, dá que o teu povo consagre esse dia para estar na tua casa, para estar fazendo o teu trabalho, Pai. Tu nos dás 7 dias numa semana e um devíamos separar para o trabalho do Senhor. Abençoe todos que vão estar comigo, Senhor, os grupos que depois vão assistir também. Já peço por eles, Pai, entrego nas tuas mãos. Também te rogo, Pai, que abençoe a nossa nação brasileira, os governantes, porque, o Pai, quem coloca os governantes é o Senhor. Agora a responsabilidade é de cada um como governa, como também quem coloca nas igrejas são os pastores, é o Senhor, mas depende como eles vão, ó Deus, estarem à frente do teu povo, ministrando a tua palavra, e a tua ordem é que, se falar, fale segundo a palavra de Deus. Dá-nos essa capacidade, essa graça, essa responsabilidade, Pai. Ó Senhor, abençoe o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Quero te agradecer pela melhora da tua serva, irmã Adriana, e que possamos logo tê-la, ó Deus, não só no seu lar, mas na tua igreja, testemunhando a grande vitória que o Senhor está dando a ela. Mas nós te agradecemos pela melhora e que o Senhor complete a obra na vida da tua serva, abençoando ela, o seu lar, o seu esposo e toda a família, e todos nós que compartilhamos da vida da tua serva também, Pai. Agora prepara-nos para esta lição. Vamos falar sobre como estava Pedro, qual era o ver do Pedro do Senhor Jesus aos seus olhos, conhecer um pouco também desse apóstolo tão comentado, que foi o primeiro pastor da tua igreja, escolhido por Deus, escolhido por Jesus. Pai, assim eu oro e te peço a tua bênção nessa transmissão, e aqueles que vão receber, está comigo nesta aula, abençoa também, Pai, e que as tuas mãos estejam sobre nós e em nós. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Já está aí nossa irmã Leia Matos. Um abraço, querida. Está tudo bem? A audição, o visual, está tudo perfeito aí? Dá a sua nota aí para nós, amém? Bem, irmãos, já estamos transmitindo e agora nós vamos com o nosso louvor, não é? Glória a Deus. Pastor Wesley também já está aí, bem-vindo. Deus abençoe. Vamos ao louvor que abre a nossa escola, 545,
do cantor cristão. Vamos adorar? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendermos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Está aí a nossa escola. Hoje, como dissemos, o nosso tema, ele vai estar tratando de quem era Jesus aos olhos de Pedro. Pedro, eu quero iniciar esta aula exatamente conhecendo um pouco esse cidadão Pedro, Simão Pedro, né? O nome dele era Simão. Jesus acrescentou o nome dele Pedro, não é? Que tem o sentido de pedrinho, pedra, né? Mas vamos então estar agora meditando, né? Nesse momento sobre quem era esse apóstolo. Mas vamos aos textos da nossa lição, porque é importante nós termos esses textos em mente, na nossa memória, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso, não é? E vamos aos textos. Nós temos aqui textos que serão básicos para a nossa lição. Você pode nos acompanhar, não é? Primeiro vamos ler o texto básico, tá? Em Mateus 16, 13 a 20, eu passo a ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse a Pedro, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta que é Jesus, né? Edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Quer dizer, que ele era Jesus o Messias, não é? Agora vamos ao texto devocional que está no livro de João 6, dos versos 60 ao 65, diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de quem era o que havia de entregar. Dizia, pois, isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então, está aqui Jesus com a sua palavra, a sua mensagem. Ele era muito didático, ele procurava nos seus sermões, nas suas instruções, usar muito a linguagem figurada, não é? Que é dando um exemplo para ficar mais claro para os seus ouvintes o que é que ele estava ministrando. Muito bem, mas vamos ao nosso texto áureo, que está lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu fazer uma pequena reflexão sobre porta, não é? Que não prevalece. Eu já ouvi 3 interpretações sobre esse texto. A primeira, eu achei muito interessante, que o pregador dizia o seguinte, que quando se fala em porta, é porque no antigo Israel, não é, era na porta que os anciãos se reuniam para julgar. Então, que a igreja não sofreria a influência desses juízes que se ficavam à porta. É interessante esse pensamento, não é? Eu já vi outro pensamento também, eu vi até outro dia, que porta, que são as portas, que Jesus é a porta, falou uma porção de portas, né? Mas eu confesso, no meu coração, ouvi um doutor em teologia ministrando, achei muito interessante essa palavra dele, ele diz, quando a Bíblia fala que as portas não prevalecem contra a ação da igreja, não prevalecerão perante ela ou contra ela, quer dizer que as almas estão aprisionadas por Satanás e o Evangelho vem e as liberta. Eu fico mais com essa interpretação, porque porta não serve para atacar. Nunca viu ninguém pegar portas e atacar ninguém com porta. A porta serve para guardar o que está dentro dela, não é verdade? Então eu participo desse pensamento desse doutor, não vou dar o nome dele, porque eu não tenho, né, essa liberdade, mas concordei com esse pensamento dele e é o que eu prego, né? Porque quando você fecha a porta da tua casa é para guardar a tua casa, e as almas estão aprisionadas por Satanás, porque o Evangelho liberta, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. As vidas estão aprisionadas por Satanás. Então eu entendo e fico com essa parte do nosso texto áureo. Também te digo que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu mesmo estava preso por Satanás, mas Jesus foi lá com a palavra através dos seus instrumentos, e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, e já completei 63 anos servindo ao nosso Deus. Mas agora, vamos conhecer um pouquinho desse apóstolo. O que podemos aprender da vida de Pedro? Simão Pedro, também conhecido como Cefas, né? Está lá em João 1,42,
foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Ele foi um discípulo sincero e ardente, um dos amigos mais próximos de Jesus, um apóstolo e uma coluna, uma das colunas da igreja. Está lá em Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, voluntarioso, impulsivo e às vezes ousado. Pedro tinha muitos pontos fortes e também várias falhas em sua vida. Ainda assim, o Senhor o escolheu e continuou a moldá-lo em exatamente quem ele pretendia que Pedro fosse. Isso não acontece com a gente também? Às vezes Deus escolhe um homem, uma mulher, um moço, uma moça para fazer uma obra e começa a trabalhar na vida deles. Não é? Aconteceu comigo e ainda acontece, porque eu ainda estou sendo moldado. Aconteceu com você, acontece conosco, aconteceu com Pedro também. Mas vamos lá, a história de Pedro apóstolo. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus, já falei, né? Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador com temperamento impulsivo e vibrante, mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente a sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênção. Maravilha, né? Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis juntos de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca para seguir a Jesus. Jesus mudou seu nome original, Simão, audição, ouvinte, para Pedro, pedra, em grego, ou Cefas, Pedro, em aramaico. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes, ao mesmo tempo que experienciava, quer dizer, tinha experiência, momentos impactantes ao lado do mestre, com ousadia e iniciativa. Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Isso acontece com todos nós, né? Começamos e vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus. Aleluia, né? Chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico e que os demais discípulos na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões, demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Olhe bem se você e eu não temos e não passamos por essas experiências também. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. E depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo. Por outras 3 vezes, Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo, né? Alguém disse com muita razão que ele teve que fazer tripla confissão de que amava o Senhor, porque ele tinha negado o Senhor 3 vezes, né? Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro. Momentos mais importantes da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Vejamos os momentos mais importantes.
chamado por Jesus, Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de almas. Está lá em Lucas 5, 1 a 11. Andando sobre as águas. Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começou a afundar devido à falta de fé. Está lá em Mateus 14, 22 a 33. Confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o texto que nós citamos, né? Repreendeu Jesus, olha, imagine, não é? Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre a sua morte, mas é repreendido por Jesus, está lá em Mateus 16, 21 a 23. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte com Tiago e João. Pedro não sabia o que dizer, tamanho o seu maravilhamento com a visão gloriosa de Moisés e Elias. E Jesus transfigurado, falou em construir tendas, né? Mas Deus, Pai do céu, manda que ele ouça a Cristo, o Filho amado. Está lá em Mateus 17, 1 a 9. Agora imagine esse momento glorioso que Pedro participou, né? Alguém diz que as pessoas morrem e ficam dormindo esperando a volta de Cristo. Que pena, né? Que conhecimento mais raso e inconcebível. O crente morre, sai desse corpo, ele continua vivo na presença de Deus. E eu ainda digo mais, eu quando leio aquele texto de 2 Timóteo 4:7, diz lá, né? Combati o bom combate. Há uma tradução que diz, acabei a carreira. Eu prefiro aquela que diz, completei a carreira. Porque eu creio que nós, os cristãos, não terminamos nossa carreira quando deixamos esse corpo, mas vamos para a presença de Deus. Quando eu vejo aqui, não é, Elias e Moisés conversando com o Senhor acerca da sua morte, não é? Veja a participação que nós continuamos tendo. Eu creio assim, pastor, mas que base bíblica você tem? A minha base está aqui. Moisés e ele, mas eles não morreram. Bom, você vai ficar com a sua opinião e eu vou me permitir ficar com a minha visão. Não é verdade? Eu tenho um texto bíblico para te mostrar, você tem um pensamento para me falar. Não é verdade? E se a Bíblia não fala com clareza, eu não vou falar com certeza, mas é como uma janela da eternidade, da eternidade abrindo para ver como fica aqueles que estão. E a outra palavra mais forte é aquela que Jesus, quando Jesus respondeu, diz, Deus é o Pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para eles todos vivem. Aí está a nossa vida na eternidade. Tem pessoas vivendo a vida abençoada na presença de Deus. Outras estão no inferno conscientes de que perderam a glória de estar junto do Senhor. Não é verdade? Porque essa escolha é nossa aqui. Você escolhe viver com o Senhor na eternidade ou viver com o Senhor, longe do Senhor na eternidade. Quem está na eternidade, que o Senhor está no paraíso, como aquela história que Jesus contou, não é? Do rico e de Lázaro. O rico foi para o inferno, mas Lázaro foi para o seio de Abraão, onde estão os salvos do Senhor Jesus. E Paulo também deixou claro isso, lá em Filipenses capítulo 1, não é? Do versículo 21 ao 23, é melhor estar com Cristo, o viver para mim é Cristo e o morrer lucro. Por que ele disse que é lucro? Ele já tinha estado lá. Quando você examina 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala de um homem que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso, viu coisas que não é lícito ao homem dizer, depois ele mostra que para que eu não me gloriasse, se identificando como aquele homem. Então ele tinha estado lá. Então, queridos, aqui está um momento glorioso da vida de Pedro, quando ele viu, e curioso é que ele reconheceu Elias e conheceu Moisés. Ele não se preocupou com a estadia deles ali, né? Façamos uma tenda para o Senhor, para o Elias e para Moisés, e nós vamos ficar aqui como quem vigia, não é? Então são momentos gloriosos que Pedro viveu, querido. A promessa de não abandonar Cristo aqui
é muito sério, né? Foi um momento que ele fez uma declaração da sua convicção de Cristo, mas depois fraquejou. Mas vamos lá. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Está lá em Lucas 22, 31 a 34. Cortou a orelha de Malco no Getsêmani. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Agora, você já imaginou como é que esse Malco ficou? Ele viu a orelha dele ser decepada, cair no chão, depois viu aqueles que estavam prendendo, pegar na orelha, colocar no lugar. Que reimplante é esse? Como é que pode? Ele colocou e não ficou nem cicatriz. Eu imagino como é que o coração do Malco ficou. Quem é este homem? Eu estava sem orelha e ele colocou a minha orelha. Eu acho que essa interrogação ficou lá, ou não ficou, não é verdade? Mas foi um dos momentos de Pedro. Negação de Jesus 3 vezes antes da crucificação de Jesus no palácio do sumo sacerdote. Pedro nega conhecer 3 vezes, como Jesus havia predito em Mateus 26, 69 e 75. Agora vamos. Confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos e Jesus aparece a eles. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama e Pedro responde afirmativamente cada vez. Está aí o homem separado para o pastorado. Acho que o homem de Deus para o pastorado, ele precisa de ter boas experiências com o Senhor, porque ele tem que transmitir um Deus vivo a um povo que está aprendendo na sua caminhada. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecostes e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Eu gosto muito de fazer uma comparação, né? Diz que quando a lei foi promulgada, anunciada, morre 3.000 almas. Mas quando a graça é anunciada, 3.000 almas são salvas. Glória a Jesus por isso, não é? Cura pessoas. Pedro realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus. As pessoas traziam os enfermos para as ruas, na esperança de que a sombra de Pedro os tocasse. E enquanto ele passava, e muitos foram curados dessa maneira. Vocês já imaginaram? A sombra do homem passando, aquele homem exalava a Deus por onde fosse, por onde ia. É uma necessidade nossa, o cheiro glorioso do Senhor, através das nossas palavras, através das nossas vidas, e, enfim, você é um cristão, você tem que refletir a luz de Cristo aqui. Veja o que acontecia com esse homem de Deus, Pedro, né? Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o Evangelho a várias comunidades. Foi a Samaria, depois para Lida, Jope, Cesaré e por fim Antioquia. Vamos lá, ressuscitou Tabita ou Dorcas em Jope. Pedro orou por uma discípula piedosa que havia morrido e ela ressuscitou. Oh glória, aleluia, aleluia. Libertado da prisão, um anjo libertou Pedro da prisão em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Está aqui, capítulo 12 de Atos 1 a 19. Qualidades e defeitos de Pedro. Vamos lá. Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera. Ele era determinado, mas muitas vezes agia antes de pensar. Vejamos algumas das suas características mais marcantes. Abnegado e obediente. Quando chamado, deixou tudo imediatamente e seguiu a Jesus. Queridos, um dos pontos na nossa vida é que Jesus te chama. Jesus nos chama. Será que você está pronto para fazer como Eliseu fez? Pegou tudo que tinha, queimou, fez lá uma festa, deu e seguiu o profeta Elias. Pedro largou as redes, largou o serviço e seguiu a Jesus. Então está aqui um dos detalhes: abnegado e obediente, quando chamado,
deixou de imediatamente tudo e seguiu a Jesus. Homem de fé, confessou sua fé em Jesus por 2 vezes, orou e fez milagres em nome de Jesus. Corajoso, como quando tentou andar por sobre as águas com Jesus. Você vê que ele era atirado mesmo. Jesus, se tu és o mestre, manda que eu vá ter contigo. E ele disse, vem, Jesus veio, e ele começou a andar sobre as águas. Não é? Ali já muitos sermões surgiram, eu acho muito interessante, que enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as águas, olhou para o vento, ele começou a afundar. Isso é um ensinamento que ele deixou para nós, caminhar olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, jamais tirarmos os olhos dele, amém? Então está aí, precipitado, agressivo e leal, como quando cortou a orelha de Marco no Getsêmani para proteger Jesus, impulsivo e covarde ao cometer erros, como quando negou Jesus 3 vezes, hipócrita. Paulo repreendeu Pedro por agir de maneira diferente, né? Diferentes parentes e estrangeiros e judeus, está lá em Gálatas 2, 11 a 12. Ousado e intrépido, quando anunciava a Cristo, pregava com sabedoria e fé, sem temer os líderes judaicos. Aí ele já estava cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra. Estude, se aperfeiçoe teologicamente, mas se encha do Espírito Santo, porque é Ele que te faz lembrar, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá força, é Ele que te dá graça, é Ele que faz milagres através de você. Louvado é o nome do Senhor. Valoroso e perseverante, enfrentou a perseguição, foi preso e morreu por causa da fé em Cristo. Aleluia, né, queridos? Então, eu estou aí falando sobre Pedro, né? Nós vamos ver Pedro antes e depois da transformação do caráter de Pedro. Pedro inicialmente era um homem impossível por natureza, forte e cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo humilde, altruísta, a serviço do reino. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas, cheias de fé, ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor, e logo a seguir covardemente o negou 3 vezes que conhecia o mestre, chegando a praguejar. Depois de se arrepender, Pedro declarou seu amor a Cristo também por 3 vezes. Daí em diante, ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada pelo amor de Deus. Após o Pentecoste, Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida, como fez Jesus. Aleluia! Pedro tinha família, vamos lá, família. Pedro teve mulher e filhos, é a pergunta, né? Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. No Evangelho de Mateus 8, 14 a 15, há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. Também em 1 Coríntios 9, 5, o apóstolo Paulo argumenta dando exemplo de apóstolos como Pedro e os irmãos do Senhor que viajavam e levavam suas esposas consigo. Portanto, essas são 2 únicas referências diretas acerca da sua vida em família. Pedro foi o Papa. Olha só, embora seja uma tradição na Igreja Católica Romana considerar Pedro como o primeiro Papa, essa ideia não tem respaldo bíblico ou histórico consistente. Esse entendimento é em parte devido a uma interpretação equivocada de Mateus 16, 18, onde Jesus faz um jogo de palavras entre Pedro e pedra. Na realidade,
A igreja está fundamentada na rocha, a qual é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Não é? Que constava na confissão de Pedro, não o próprio Pedro, como os católicos consideram. Apesar de desempenhar um papel significativo na igreja primitiva, ele não era infalível, nem foi considerado o pai da igreja de Cristo enquanto vivia. Ele não recebeu esse título de Jesus, nem os demais apóstolos o consideravam assim. Pedro também não liderou a igreja em Roma. Se você prestar atenção, quem foi que assumiu a igreja em Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor, não é? E vocês vão ver Pedro sendo enviado. Como é que ele era o líder quando ele era enviado por um líder? Ele foi enviado para Samaria, não é? Pela glória que estava se manifestando lá, e aí sucessivamente. E eu louvo a Deus, se a igreja de Deus não tem papa, papa tem os católicos. Nós temos a cabeça da igreja, que é Jesus, e os pastores são apenas os servos do Senhor para servir a igreja e não andar. Existe aí um sistema chamado episcopal, onde o pastor se intitula o dono da igreja, todo mundo tem que estar sujeito a ele. Eu louvo a Deus por estar na obra da restauração, isso foi restaurado. Os pastores nesse ministério, eles são servos da igreja. Eu tenho um presidente nacional e internacional, que é o pastor Ademir Chaves, ele chega nas igrejas para servir as igrejas e se submete aos pastores locais. É bem diferente desses outros líderes que quando chegam são aclamados como líder em potencial e donos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sirvo o Senhor numa igreja que o dono é Jesus, quem manda é Jesus, e todos nós somos servos dele. Glória a Deus, como Pedro também era. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro mesmo apontou para Cristo como a pedra principal, o verdadeiro fundamento da igreja. Está lá em 1 de Pedro 2, 1 a 10. Portanto, as ideias do papado romano e da sucessão apostólica iniciada por Pedro não se fundamentam nas Sagradas Escrituras, nem nos documentos dos primeiros séculos da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus, que abriu os nossos olhos, e os evangélicos servos de Deus, que servem a Deus em espírito e em verdade, e que têm a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, sabem muito bem, apacente a igreja, não é? Está aqui no capítulo 5 de primeira, da carta dele mesmo. Eu vou ler até esse texto, porque nós estamos falando de Pedro, e é interessante nós termos este versículo em mente. Olha o que Pedro diz aqui, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Olha só, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glória a Deus! E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Aqui é o pastor Pedro escrevendo. Eu sou presbítero, porque o presbítero é aquele que apacenta, né? Hoje nós temos uma classificação em algumas igrejas, e é uma forma de governo, e eu não vou criticar ninguém, não é? Que separa o presbítero do pastor, mas o presbítero é um pastor, não é? Que está atuando, que está apacentando. Glória a Deus por isso. Agora, vamos lá, depois desse esclarecimento, né? Que Pedro não é papa, Pedro é pastor, e o pastor da igreja de Jesus, ele está aí para servir a igreja, e não, obviamente que ele tem o dever sagrado de ensinar a igreja a palavra. Está lá em 1 de Pedro 4,11, né? Se alguém falar, fale segundo
a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus dá. Então, queridos, estejamos firmados nisso. Estamos aqui para servir. Quando os discípulos discutiam entre eles quem é o maior entre nós, o que Jesus disse para eles? O que vocês estão discutindo? Não, nós queremos saber quem é o maior. Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, porque eu estou entre vocês como que serve. E mostrou que ele veio servir e deixou esse exemplo para você e para mim que pastoreia. Isso não quer dizer que o pastor não tem autoridade para educar, instruir e disciplinar a igreja, mas dentro da palavra, mostrando a você está sendo disciplinado, porque você está tropeçando na palavra de Deus. E eu, como teu guia espiritual, eu tenho que te ensinar a verdade e mostrar que você é digno de ser tirado da comunhão, porque você acabou de transgredir um mandamento do Senhor que exige que você passe por essa disciplina, mas com amor. E não é disciplinar e abandonar, é disciplinar e tratar do doente até que ele possa ser reintegrado, não é a comunhão da igreja. Mas, querido, o pastor é um servo, amém? Louvado é o Senhor. Vamos falar agora sobre a morte de Pedro. A morte de Pedro, a Bíblia não registra como nem quando se deu a morte de Pedro. Contudo, em sua última carta, Pedro encoraja os irmãos a compreender que a sua morte estava próxima, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Está lá em 2 de Pedro 1, 14 e 15. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor avisar o servo dele, eu já vou te trazer para junto de mim. Glória a Deus, né? A intimidade com Deus, o viver com Deus, o fazer a vontade de Deus. Já imaginou, o Senhor chega para você e diz assim, fulano, olha, já está chegando a hora de eu te trazer, vai preparando tudo aí, a tua hora está chegando. Que maravilha, não é, irmãos? Glória a Deus, né? Aquele que te salvou, aquele que te criou, aquele que deu a vida por você, agora está te dizendo, agora eu vou te trazer para junto de mim, amém? Isso é uma glória muito grande, não é, irmão? Bom, segundo a tradição, Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma, por volta do ano 64 depois de Cristo. De acordo com os relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio, Pedro teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo em uma cruz invertida. Por ter negado o Senhor, Pedro não se achava digno de ser crucificado como Jesus Cristo foi. Bem, lições, o que aprendemos com a vida de Pedro, a vida e obra dele, nós podemos falar para vocês, a jornada dele, as experiências, não é isso? Então, nós gostaríamos que mais atividades e escritos de Pedro tivessem sido preservados no Novo Testamento. O que foi preservado é um tesouro que nos faz amar aquele fiel pescador. O registro pequeno, como mostramos, né, de Pedro, né, foi cuidadoso e quem os registrou para que pudesse tomar, não é? Então agora nós vamos, fiz assim uma apresentação, né, sobre Pedro. Agora vamos entrar na nossa lição, como está na revista, né? Para concluirmos então o estudo dessa belíssima revista, está no escritório da obra, à sua disposição, não deixe de ir. Se uma pessoa que comprar essa revista, pastor Gênesis, o senhor pode mandar os seus comentários e coisas assim à parte? Se você mandar, eu não tenho todos, mas os que eu tiver, que eu fico com eles naturalmente no Facebook, mas nem sempre eu consigo resgatar. Há pouco alguém me pediu, eu peguei os que pude e mandei para ele. Mas se puder ajudar, estamos às ordens com muita alegria. Mas vamos lá na nossa lição. Nos tempos do Senhor Jesus, muitos dos seus acompanhantes não conheciam quem era Jesus, mesmo com os milagres que ele fazia. Eles apenas acompanhavam para usufruir dos benefícios com que ele abençoava a todos, alimento, cura das enfermidades, os demônios que eram libertados, as pessoas dos seus poderes e ficavam livres. Não é difícil entender dura é aceitar. Era um privilégio que tiveram em ter o Senhor Jesus entre eles. Não criam, não aceitavam como sendo o Filho de Deus encarnado para tirar o pecado do mundo. Homens
sempre foi assim. Muitos hoje que se dizem seguidores do Senhor Jesus, quando chega a hora de reconhecimento, se afastam e se vão. Uma demonstração que ainda não haviam conhecido eram só acompanhantes. Muitas igrejas têm tido essas experiências. Muitos não só se afastam, como se desviam inteiramente. O pior é que vão praticar coisas absurdas que antes não praticavam, como tem sido a nossa comunidade que fazem hoje. A nossa conduta, os nossos filhos, como têm sido ensinados, os nossos jovens e adolescentes, onde estudam ou trabalham, é nesses lugares que devem mostrar que realmente conhecem Jesus como Filho de Deus e lhes prestam obediência. Não é isso? Aí cabe a nós cuidar dos nossos filhos. Primeiro professor de uma criança não é na escola do ensino fundamental, é o berço. Mas antigamente, né, eu posso falar que já estou chegando na casa dos 80, não é? As pessoas que não tinham princípios, mal educados, esse daí não teve berço. Não é? Porque o berço é quando você começa a sua criança. Alguém diz que a criança já começa a interagir com o ambiente à sua volta no 6º mês de gestação. Já ouve o pai falando na barriga da mãe. Quando ele nasce, ele logo reconhece a voz do pai que falou muitas vezes. Então a criança é como está no livro de Provérbios, né? Instrui o menino no caminho que ele deve de andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. Mas vamos lá. Cristo Jesus perguntou aos seus discípulos que dizem sobre o Filho do Homem. Batemos bastante nesse ponto, né? Quando Pedro faz aquela declaração, né? Pedro sempre estava na frente com suas respostas, como se pode ver. Não será possível alguém reconhecer, Jesus, reconhecer esses adjetivos na pessoa do Senhor Jesus, na verdade, é um bem-aventurado, um privilégio grande em se dispor a segui-lo, né, e reconhecer quem é Jesus. Pedro é pronunciado bem-aventurado neste relato, com seu reconhecimento, não era ignorante sobre o assunto em evidência. Pode-se considerar cegos os que ainda não conseguiram ver e reconhecer que realmente o Cristo, Filho de Deus, como temos tantos que ainda não viram nem creram nele como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus disse a Pedro, depois da sua resposta, que Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja. Batemos bastante essa parte, né? Na verdade, Pedro foi que saiu na frente, foi o que negou Jesus, porém foi o encabeçador das realizações como líder. No dia de Pentecostes, foi a demonstração que sobre ele estava a responsabilidade de iniciar as realizações. Foi o destaque sobre a multidão com sua poderosa mensagem para os milhares de pessoas, mas sendo judeus de várias nacionalidades que estavam na grande festa judaica, o Pentecostes, que foi o maior e mais bem-sucedido evento de evangelização na história do Novo Testamento. Ganhar numa mensagem quase 3.000 almas, não é brincadeira, não é verdade? Louvado é o nome do Senhor. Especialmente pelo fato da nacionalidade dos presentes que se converteram e levaram a mensagem de salvação para suas regiões. Lá tinha gente de muitas partes do mundo, porque os judeus, não obstante estarem dispersos, mas no dia de Pentecostes eles agregavam e ali Deus manifestou e eles saíram, né, levando aquela palavra, e foi glória e muita glória no mundo, né, depois do Pentecostes. Em sua pregação cheia da unção do Espírito Santo de Deus, iniciado no Atos 12, 14 a 36. Foi o início oficialmente da igreja. As portas foram abertas e logo a sua pregação, que era ministrada sobre a unção do Espírito Santo, teve um saldo de 3.000 almas que foram batizados e cada um levaram a nova mensagem de salvação. Glória a Deus, né, irmãos? E a mensagem é essa aí de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja não pode só ficar parada construindo templos suntuosos
é o mundo, tudo que nós estamos construindo, devemos de ter o lugar mais confortável que pudermos para agregar e instruir o povo, mas o povo tem que estar saindo, como as nossas feiras missionárias, nosso pastor Paulo Roberto, hoje, né, está lá em Minas, também está no Rio de Janeiro, né, e em São Paulo, nossa frente missionária está atacando em 3 estados, e essa é a missão da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Eu às vezes vou para a Assembleia Geral e vejo, no momento em que as missões estão dando testemunho, vejo esses jovens que saem no campo missionário para fazer o trabalho e vêm contando os milagres que os apóstolos faziam. Louvado é o nome do Senhor. Tem muitas pessoas dizendo: onde é que estão os milagres do Novo Testamento? Está na missão evangelizadora, porque Jesus diz: esses sinais seguirão os que crerem. Ninguém segue gente parada, queridos. Vai fazer a obra. Eu estou te falando isso, que a minha vida foi no campo missionário. No campo missionário, eu vi paralítico andar, almas sendo libertas, transformadas, pessoas desenganadas sendo curadas. Aonde que pastor Gênesis viu isso? No campo missionário. Aleluia para Jesus! Porque Jesus disse: eu, o Senhor, não mudo. O Senhor que estava com os apóstolos está com a igreja hoje, mas a igreja está se modernizando, se socializando e perdendo a visão da missão evangelizadora. Mas aqueles que saem fazendo a obra evangelizadora estão ganhando almas para Jesus, almas transformadas pelo poder de Deus. Então está aí, veja como tudo começou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar a igreja do Senhor, começando por Jerusalém. No dia de Pentecostes, os novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, seguindo com toda a dedicação por meio de uma nova experiência com Deus. Vejam o 8 de Atos, quando ele e João foram enviados para Samaria ministrar sobre o Espírito Santo, sobre os novos crentes. Aí já não é mais o Pedro apacentador, mas o Pedro missionário. Tiago ficou lá dirigindo e ele saiu no campo para fazer a obra de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmão? Foi quem abriu as portas para a evangelização dos gentios. Pela primeira vez foi realizado a evangelização para os gentios. Ele exerceu a sua autoridade sempre que ministrava a palavra de Deus. Em sua primeira carta, ele orienta os crentes no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Foi até o final de sua vida honrando o que recebeu do Senhor com todo zelo. Permaneceu firme em suas realizações até a sua morte, servindo de exemplo até os dias de hoje, quando a igreja passa por muitos desafios. Glória a Deus, aleluia. Ao lermos, né, todos esses relatos, observamos, né, irmãos, ao estudarmos os testemunhos que Pedro prestou de Cristo, vemos-nos ansiosos para dar eco às suas palavras. Nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu encerro essa revista, né, e esta lição hoje. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, queridos. E agora eu vou chamar o 137 do cantor cristão para nós adorarmos ao Senhor juntos. Amém? 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora com este louvor, em nome de Jesus. Enquanto ao Salvador eu livrarei, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém e amém. Glória a Jesus. Estamos já encerrando a nossa aula. Amém. Agradeço a você que esteve comigo até agora. Deus abençoe. E agora eu quero conhecer os nossos aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe. Multiplique os teus dias na presença dele. Vamos recitar o Salmo 90, 12? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, dê uma excelente semana. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas. Na nossa igreja nós estaremos com o nosso culto. Estamos levantando ofertas, né? No terceiro domingo, ofertas para a construção da nossa Centro de Convenções São Paulo e Sul. Não esqueça, querido, faça na sua igreja uma oferta especial. Estamos lá com quase 100 mil quadrados de terra, que tem uma fonte de água, onde vão construir o nosso batistério de água corrente, se Deus quiser, não é? Temos lá uma visão para fazer um templo com 1000 pessoas sentadas, um dormitório para 600 pessoas, um refeitório para 300 pessoas. Vamos ter lugar para você ir ficar lá um tempo em Bugaçu. Se você quiser conhecer, entra lá no Google, né? Sítio Obra da Restauração em Bugaçu, São Paulo, que você vai poder ter uma ideia do que é o local do nosso sítio. Ah, pastor, mas eu posso ver isso? Abre seu celular, entra lá no Google e coloca lá, Sítio Obra da Restauração em Imbuguaçu, São Paulo. Então vai lhe mostrar, nós já temos feito alguns eventos lá, até casamento já fizemos, não é? Encontro de jovens, enfim, o sítio já está funcionando, que nós temos lá uma casa, mas a construção ainda estamos levantando recursos para fazer. Então não esqueça, terceiro domingo, nosso ministério em São Miguel Paulista com suas igrejas, hoje é dia de levantarmos a oferta para o sítio. Ainda estamos pagando aquela terra, hein? Mas graças a Deus estamos em dia com os pagamentos e já alguma coisinha já estamos fazendo lá. Amém, queridos? Deus abençoe, uma semana muito abençoada e não esqueça de congregar, não esqueça, hein? Não deixando de congregar como é costume de alguns, nós não somos desses. Amém? Deus abençoe, logo mais às 18 horas estarei transmitindo o culto das 7, mas agora vamos orar e agradecer a Deus por essa escola. Deus te abençoe. E no próximo domingo nós vamos começar a falar sobre submissão e autoridade. Estou preparando o conhecido como autoridade e submissão, não é? Mas nós vamos estar abrindo a nossa primeira aula no próximo domingo com esse tema. Deus te abençoe, uma ótima semana e vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de falar com o teu povo, de estudarmos a tua palavra. Abençoe quem nos ouviu, quem está conosco, eu não citei os nomes, mas estão diante do Senhor. Abençoe essas vidas grandemente. Se algum pedido de oração foi colocado, Pai, já estou te pedindo a tua resposta, a tua intervenção. Quero te agradecer pela melhora da Adriana, Pai, que logo, logo vamos vê-la já em seu lar e na tua igreja também, Pai. Entrego e te agradeço. Agora, Pai, também eu quero orar pelos aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário essa semana, abençoa grandemente, e que eles tenham suas vidas, ó Pai, sempre voltadas para as coisas de Deus, para o reino de Deus, e sabendo que aqui estamos de passagem, logo, logo estaremos na presença do Senhor, servindo a Ele, como sempre, para a glória dEle e para a edificação do seu povo. Obrigado, Pai, por esses momentos, por essa palavra. Também aqueles que vão assistir essa aula pelos grupos, eu te peço abençoar e atender qualquer pedido. Eu oro assim agradecido, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja
convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Até o próximo domingo, às 9 horas, se Deus quiser. Amém.